Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos estudar o capítulo inteiro nessa manhã. Segunda Coríntios 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia já está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor mesmo é quem nos abençoa para abençoarmos aos outros. E, Senhor, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração à medida que nós estudamos esse texto, para que vejamos a Tua generosidade e sejamos como Tu, com aqueles que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Tem a oferta de investimento que deixa a gente desconfiado. Você já deve ter ouvido uma, talvez um vizinho seu, alguém do seu trabalho, um amigo, talvez um youtuber, eles fazem muito isso, dizendo: coloque tantos reais neste investimento, tantos reais, e você vai multiplicar o seu patrimônio muitas vezes. Quanto mais você colocar, mais você vai ter. O retorno é garantido. Sempre falam isso. Retorno é garantido. Bom demais, né? Para ser verdade. É porque não é. É porque não é. Quem ganha mesmo é geralmente quem te oferece o investimento. Principalmente o pessoal da internet. Ou então quem te ofereceu, se for um amigo, um colega, está iludido. Está se enganando. E quer levar você junto. Ou então, pelo menos o retorno não é tão garantido assim como falam. Pelo menos isso. Acontece muito. E isso deixa o nosso desconfiômetro ligado para esse tipo de coisa. E talvez, seja essa a sensação que você tem quando você lê um texto como esse. Quando você se depara com a palavra de Deus falando essas coisas. Semeie muito e você vai colher muito. Aí você fica desconfiado. Não parece mais uma proposta furada de investimento? Não parece? Semeie muito e você vai colher muito. Parece.
se você olhar para esse texto da forma errada. Se você olhar com os olhos desse mundo, realmente parece uma proposta de investimento furada. Mas sabe por que não é? Porque aqui não é uma proposta de investimento. Isso aqui é um convite ao Evangelho. Quer usar esse texto aqui para ganhar dinheiro, como muita gente faz? Quer usar? Vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Vai se enganar. Porque tem algo mais precioso do que isso aqui. Vamos ver o que é? Em resumo, nós vamos ver nessa manhã que nós devemos semear com alegria na obra de Deus, certos de que nós vamos colher os frutos disso. Nós devemos semear com alegria na obra de Deus, certo de que nós vamos colher os frutos disso. Vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que todo crente deve semear com alegria na obra de Deus. Hoje nós vamos concluir as instruções de Paulo para a igreja de Corinto acerca de uma coleta de que eles deveriam arrecadar para os irmãos de Jerusalém. A igreja lá da Judéia passava por muitas necessidades e ela precisava do socorro dos irmãos gentios. E os coríntios eles já tinham se disposto a ajudar 1 ano antes. A gente vê isso até na primeira carta de Paulo, no final, Paulo já falando, quando eu for, entregue aquela coleta. 1 ano antes, eles já tinham se comprometido. E agora Paulo relembra eles, nós vimos nesses 2 capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, dessa coleta que ele iria recolher. E ele faz isso interrompendo, inclusive, toda a argumentação da carta. Se você pega do início da carta, e depois quando a gente passar por esses capítulos, a argumentação é uma defesa do ministério de Paulo. Mas ele interrompe, nesses 2 capítulos, 8 e 9, para falar dessa coleta. E essa interrupção tem justificativa. Tito tinha voltado. Tito tinha chegado lá com as boas notícias, ótimas notícias, de que os coríntios tinham se arrependido de estarem contra Paulo. Agora eles não estavam mais contra Paulo. Eles não desconfiavam mais do apostolado de Paulo. E Paulo, sabendo disso, e sabendo que logo eles iriam levar essa oferta para Jerusalém, ele se adianta, interrompe a sua argumentação para falar desse assunto tão importante. E ele faz isso encorajando aqueles irmãos a continuarem aquilo que eles já tinham começado. E nós vimos os encorajamentos que ele dá. Primeiro encorajamento que ele dá é que se os macedônios, lugar onde ele estava, que eram muito mais pobres do que eles, contribuíram com generosidade, eles também podiam fazer o mesmo. Porque quem faz isso reflete a generosidade do Senhor Jesus para com todos nós. Segundo, ele lembra que os homens que recolheriam essas ofertas foram escolhidos pelas igrejas cautelosamente e eram dignos de honra, porque eles refletiam a glória de Cristo nas suas vidas. Podia confiar neles, sim. E terceiro que nós vamos ver hoje, o final da argumentação é que há inúmeros benefícios para quem generosamente contribui com seus irmãos necessitados. Há inúmeros benefícios para todos os envolvidos, na verdade, nisso. Veja comigo de novo o verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo sabia da disposição daqueles irmãos de contribuírem, de participarem da oferta aos santos de Jerusalém. Tanto é que ele estava se gloriando disso aos macedônios, ele disse. Ele estava dizendo a todos os irmãos que, olha, os da Acaia já estão prontos desde o ano passado. Doidos para contribuir. Desde o ano passado eles já estão prontos. E o zelo dos coríntios, essa notícia de Paulo dos coríntios, fez com que até os macedônios, que não tinham quase nada, se animassem também a contribuir, participar dessa coleta. Mas então por que Paulo tinha que encorajar de novo os irmãos, se eles já tinham feito isso? Por que ele tinha que falar para eles arrecadarem dinheiro, se eles já tinham essa ideia em mente? Primeiro, para animar
que eles concluíssem aquilo que eles já tinham começado. Eles tinham dado um pé no freio. E agora que arrependidos, eles podiam voltar. Segundo, para que aquilo do que eles tanto falaram que iam fazer, realmente fosse algo concreto, se realizasse. Não adiantava a turma de Coríntios falar assim, Paulo, conta com a gente, viu? Aqui, ó, quando você chegar, vai ter uma oferta boa para o pessoal de Jerusalém. E Paulo chega lá e não tem nada. Não adianta. Na hora do vamos ver, Paulo chega lá, eles estão despreparados. Tentando ver se alguém tinha mais alguma doação. Parece menino, não sei se hoje em dia tem iFood, né? Mas no meu tempo que a gente ligava para pedir pizza, quando a gente fazia isso e só tinha menino, adolescente, sempre dava nisso. Sempre tinham que dizer assim, pode pedir, cara. Pode pedir, eu tenho dinheiro. Aí a gente pedia. Quando a gente chegava a pizza, o que tinha o dinheiro, ele abria a carteira, quanto que tinha lá? R$10. Nem naquele tempo pagava pizza. Nem naquele tempo pagava pizza. R$10. Nunca dava. Então a gente fazia o quê? Passava vergonha. Todo mundo via o pai de alguém e cobria o valor da pizza. Era isso que Paulo temia. Era isso que podia acontecer se Paulo aparecesse lá, ainda mais acompanhado dos macedônios. Imagina só, os macedônios, eles foram super generosos, eles tiraram do que eles não tinham para dar. Imagina lá, Paulo acompanhado dos macedônios e chega lá, bom, estamos chegando na igreja dos barões, né? Na igreja dos barões de Corinto. Pessoal que tem grana. E aí chega lá, a oferta da Macedônia era maior. Tudo que ele tinha dito aos macedônios iria se desmentir. E todo mundo ia ficar envergonhado com esse papelão. Então Paulo já se adiantou, ele mandou Tito, seus irmãos, e os irmãos eleitos pelas igrejas, antes dele, para prepararem essa oferta que os coríntios já tinham prometido. E é bem legal como Paulo chama a oferta. Lá no verso 5, ele chama a oferta de dádiva. Dádiva. E no original, a palavra é mais forte ainda, é bênção. Preparem a bênção de vocês. Os coríntios, eles iriam abençoar os irmãos de Jerusalém, dando dinheiro para eles. E se essa bênção já estivesse preparada antes que Paulo chegasse, e quando ele chegasse já estivesse lá a postos, isso ia mostrar, Paulo diz, que a oferta deles era uma expressão de generosidade. E generosidade no original, de novo, diz bênção. Uma expressão de bênção, de fato, para eles. E não uma expressão da avareza deles. Imagina só, Paulo chegando lá, em Corinto, e o pessoal despreparado, e ele chega lá e fala assim, pessoal, não tem mais nada não aí? Essa igreja abastada só conseguiu isso? O que ia parecer? Primeiro que os coríntios mentiram. Disseram para todo mundo que nós vamos abençoar, nós somos abençoadores, quando eles, na verdade, eles eram avarentos. Segundo, que Paulo também era mentiroso, porque Paulo ficou dizendo para todo mundo, Paulo ficou se gloriando para todo mundo. Os coríntios já estão prontos desde o ano passado, já estão prontos para ajudar. Paulo, então, se orgulharia de gente que falava, mas não fazia. E a disposição natural de abençoar irmãos se transformaria numa obrigação de contribuir em cima da hora. E se isso talvez fosse só uma aparência em Corinto, Paulo tenta evitar essa aparência. Infelizmente, meus irmãos, essa é a realidade em muitas igrejas nos nossos dias. O momento de ofertório, o momento de contribuições parece mais uma extorsão de avarentos do que um recolhimento de ofertas generosas ao Senhor. Sabe por quê? Primeiro, porque tem muito picareta que usa texto bíblico como esse, de maneira errada, tentando forçar as pessoas a contribuir. Engana as pessoas. Segundo, porque muitas vezes a gente vive de discurso, então a gente fala para todo mundo, o meu dinheiro é do Senhor. Ele que me deu tudo isso, o meu dinheiro é do Senhor. Mas a gente sequer prioriza o reino nas nossas finanças. Muitas vezes acontece isso, meus irmãos. E terceiro, e talvez o principal, é porque nós passamos a enxergar momentos como esse, momento de ofertório, momento de coleta de contribuições, como uma obrigação. E não como um privilégio. Eu te pergunto, você vê o momento de ofertório, o momento de contribuir com alguém numa campanha,
quando você ajuda o irmão, você vê isso mais como uma obrigação ou uma forma de ajudar alguém? Você se sente disposto? Você vê isso como um privilégio que você tem ou como um dever? Tem que ajudar, né? Os irmãos aí do Rio Grande do Sul, né? Tem crente lá também, né? Tem que ajudar, né? A gente não fala, mas a gente sente isso muitas vezes. Isso revela muito sobre o nosso coração. Querido, semear com alegria para a obra de Deus deve ser uma realidade na nossa vida. Você nunca viu alguém aqui tentando te forçar a contribuir? Sabe por quê? Porque isso tem que ser natural em todos nós. Isso tem que ser natural. Contribuir para a obra de Deus, contribuir para o necessitado, não pode ser uma extorsão, tem que ser uma disposição natural de todos nós. Todos nós devemos semear com alegria, porque a gente sabe quem nos deu cada centavo. A gente sabe quem nos dá saúde para trabalhar. Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue trabalhar. A gente sabe quem é o dono da nossa vida e quem nos dá mais do que a gente precisa para viver. E se a gente sabe que tudo que a gente tem não é merecimento nosso, como diz a palavra de Deus, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, a gente não se sente obrigado a contribuir. Não. A gente se alegra pelo privilégio de contribuir, de participar dessa semeadura para o crescimento do reino. Até porque os frutos que a gente colhe disso são maravilhosos. Alguns deles no nosso segundo ponto. Quando nós semeamos com alegria, nós colhemos bênçãos materiais e espirituais também. Veja comigo os versos 6 e 7 de novo. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Paulo diz que eles deveriam ser generosos, porque quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com abundância. E esse ditado ele fica bem óbvio quando a gente pensa na agricultura. O que é melhor para ter uma grande colheita? Jogar pouca semente ou muita semente? Muita. Quanto mais semente, mais chance de planta crescer, maior a colheita. E Paulo diz que é exatamente isso que ocorre quando a gente abençoa alguém com as nossas ofertas. Na lógica do mundo, todo mundo vai falar: você está perdendo dinheiro? Você está perdendo dinheiro? Mas na loucura do evangelho, que não é lógica, não funciona assim. Porque quem é o dono de todo o ouro e toda a prata? Quem é que nos supre com tudo que a gente precisa e mais ainda do que a gente precisa? Quem é que ordena que nós sejamos generosos com os necessitados? É o Senhor. E veja que interessante, meus irmãos, Paulo não está falando de quantidade aqui. Paulo está falando de qualidade da nossa oferta. Porque o que aparece aqui no nosso texto como fartura e abundância, sabe qual a palavra que aparece no original? De novo, bênção. Bênção. A tradução literal seria: quem semeia pouco, colhe pouco, colherá pouco. Quem semeia bênçãos, colherá bênçãos. É por isso que os macedônios, mesmo tendo semeado tão pouquinho em quantidade, eles já tinham colhido muito, muito, pela disposição da sua generosidade de abençoar os irmãos, com pouco que eles tinham. Com pouco que eles tinham. Generosidade em ofertar. Eles estavam abençoando de fato os irmãos de Jerusalém, porque o apóstolo Paulo fala, eles se deram junto com as suas ofertas, deram as suas vidas junto com as suas ofertas, em favor dos seus irmãos. É isso que Paulo esperava dos coríntios também. Sabendo que se eles tinham mais condições de abençoar, eles podiam dar mais, porque Deus tinha proporcionado para eles tudo isso. Mas veja, Paulo não iria forçar ninguém a contribuir. Teria que partir deles mesmos. Por isso que Paulo fala, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Eu não vou dizer. E olha, meus irmãos, eu já fui em lugar que lançava esses desafios. Quer ter mais? Dê mais. Você quer dar 5 só? Como é que você vai colher 100? Isso não está aqui.
Isso não está aqui. Ele fala, examine o seu coração diante de Deus. Você sabe quanto você consegue dar. Examine o seu coração diante de Deus e veja o quanto você é capaz de abençoar alguém. Não com tristeza. Outra tradução. Não com relutância. Sabe aquele negócio? Não por constrangimento. Está todo mundo dando, né? Tem que dar também. Não. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Com alegria. Veja a verdade aqui. Deus ama quem dá com alegria. Paulo lembra aqui de Provérbios 22, verso 9, na versão da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, quando diz, Deus abençoa o homem alegre e generoso. Mas você vê como o Espírito Santo, através de Paulo, vai além aqui, ele fala assim, Deus não só abençoa, Deus ama quem dá com alegria. Sabe por quê? Porque essa mesma alegria é a que Deus tem a nos dar tudo. Deus não nos dá as coisas com relutância. Deus não fala assim, pecador, vou ter que dar, porque eu sou Deus, né? Não! Ele dá com alegria, até para descrente ele dá, gente. Para quem não crê, para quem nega que ele existe, ele dá chuva, ele dá alegria, ele dá bênção. Com alegria. E quando Deus vê alguém refletindo a generosidade alegre dele, o que você acha que ele faz? Ele ama ver aquilo. Ele ama a generosidade. Tanto é que diz os versos 8 a 11, ele abençoa ainda mais essa pessoa. Veja comigo, verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus. Sabe por que a gente pode contribuir com alegria? Porque Deus tem poder. Esse pode tem poder. Ele tem poder para fazer a gente transbordar em toda a graça, tanto material quanto espiritual. E aí talvez alguns olhem, opa, olha só, a oportunidade que eu vi. Então quer dizer que se eu for generoso o suficiente, então quer dizer que se eu for ofertar com um sorriso no rosto, Deus é obrigado a me abençoar? Eu finalmente vou ser rico? Finalmente vou ser bem-sucedido? Não. Não, isso é mentira. Isso é a mentira que a teologia da prosperidade conta. E que o nosso coração quer acreditar, sabe por quê? Porque a gente é avarento. Isso é mentira. Isso não está aqui nesse texto. Não se faz barganha com Deus, querido, querida. Não se faz barganha. Tudo que vem do Senhor para as nossas mãos é graça, sem mérito algum nosso. Não é só a nossa salvação, é tudo, inclusive o nosso dinheiro. É graça. Veja porque Deus dá bênçãos materiais e espirituais a quem semeia com alegria na obra dele. Não é porque ele se sente obrigado a fazer isso. Não é porque ele tem que fazer isso. Não. É para que tenham, ele fala, em tudo ampla suficiência. E eu repito a palavra, suficiência. Não é para esbanjar. Não é para ficar gastando consigo mesmo, só, sem dar nada para ninguém. Já dei o dinheiro para a igreja, agora que eu ganhei essa bolada aqui, dou mais para ninguém, não. Isso aqui é meu. Não, pelo contrário, veja a sequência. A suficiência é para superabundar em toda boa obra também. É para ajudar mais ainda os outros. No reino de Deus, a bênção nunca para em quem recebe. Ela sempre segue adiante, e adiante, e adiante, e adiante. Todos nós somos canais de bênçãos uns para os outros. É por isso que Paulo ele cita o Salmo 112, verso 9, quando ele diz, distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha que interessante, no Salmo, essa frase ela se refere ao homem temente ao Senhor, no Salmo 112. Mas aqui, ela se refere a Deus. Sabe por quê? Quem é que esse homem reflete quando ele é generoso? Quem é que usa esse homem para abençoar os outros? É Deus. É Deus mesmo. E qual o resultado disso? Ele fala, a sua justiça permanece para sempre. É de quem? A de Deus, lógico. Mas também daquele que crê. Daquele que recebeu a justiça. E daquele que age como seu Deus.
daquele que vive como seu Deus. Queridos, quando a gente abre a mão para o necessitado, quando a gente semeia no reino de Deus, a gente cresce espiritualmente. Sabia disso? A gente cresce espiritualmente. A gente fica mais parecido com aquele que se deu por nós. A gente age cada vez mais como Ele. O nome disso é santificação. Vocês repararam como o Senhor fala claramente disso em Deuteronômio 15, nós lemos mais cedo, versos 9 e 10, ele diz: guarda-te, não haja em ti pensamento vil no teu coração. Nem digas, está próximo o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não te lhe des nada. E ele clame contra ti ao Senhor. Essa parte é pesada. E ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Mas ele fala: livremente lhe darás, e não seja maligno no teu coração quando lhe deres. Sabe por quê? Ele diz: pois por isso o Senhor te abençoará em toda a tua obra, em tudo quanto empreenderes. Veja que ciclo maravilhoso Paulo está falando aqui. Deuteronômio fala, Paulo também fala. Deus nos abençoa, sabe para quê? Para a gente abençoar os outros. E quando a gente abençoa os outros, sabe o que acontece? Vem mais bênção de Deus sobre nós. E esse ciclo continua, e continua, e continua, sem fim, pela graça do Senhor. E Paulo usa 2 textos do Antigo Testamento para falar dessa verdade maravilhosa, que ele fala aqui, que é Isaías 55, 10 e 11, e Oséias 10, 12. Ele fala aqui: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, que é Isaías 55, 10, é o mesmo que aumentará a nossa sementeira e multiplicará os frutos da nossa justiça. Oséias 10, 12. Deus não dá semente só para a gente satisfazer. Deus multiplica as sementes para a gente plantar também para outras pessoas. E assim a nossa justiça é multiplicada por Ele. Deus nos enriquece, ele fala no verso 11. Deus nos enriquece em tudo, sabe para quê? Para guardar para si mesmo? Para esbanjar? Não! Para toda generosidade. Toda generosidade. E qual que é o resultado disso? Todos tributamos graças a Deus. Quem doa, quem recebe, quem vê isso. Como Paulo estava vendo aqui, os irmãos fazendo isso, agradecem ao dono de toda a semente, que nos faz cada vez mais parecidos com Ele, quando a gente se dispõe a semear com alegria para o reino de Deus. Essa é a dinâmica da semeadura do reino. Deus não é um banco de investimento, querida. Não é. Deus não paga com juros a quem é generoso, não. Isso é mesquinho, isso é pouco. Isso é tesouro momentâneo, isso é tesouro terreno. Sabe o que a traça faz com isso? Corrói. Ferrugem também. A traça come, a ferrugem corrói. Sabe quem Deus é? Deus é o próprio tesouro. Deus é o tesouro, que nos dá não só o que a gente precisa, mas também o privilégio de usar parte daquilo que Ele nos dá para alegremente semear na vida de outros, dos nossos irmãos, e nos moldar à semelhança do Senhor Jesus, até que Ele venha nos levar para o seu reino. Isso sim é investimento de verdade. Traça nenhuma, ferrugem nenhuma consome. Ninguém pode roubar isso de você. Tenha coragem, então, de semear com alegria bênçãos do Senhor por aí. Não com relutância, não forçado por ninguém. Coloque o seu coração diante dele, a serviço dele, e veja o tanto de fruto que vai surgir em você e através de você. Porque esses frutos são os imediatos, mas sabe, tem mais fruto ainda nessa colheita. Nosso terceiro e último ponto. Quando nós semeamos com alegria, nós colhemos graças e glória a Deus. Veja comigo o verso 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós, e graças a Deus pelo seu dom
inefável. Quais os resultados da semeadura alegre dos coríntios para os irmãos de Jerusalém? Primeiro, os santos iam ter as suas necessidades supridas. Mas, principalmente, isso redundaria em muitas graças a Deus. E a palavra redundar aqui também poderia ser traduzida como superabundar. Olha que maravilha a sequência que Paulo traz. Se você pega o verso 8, ele diz que o Senhor é poderoso para fazer superabundar. Que os coríntios pudessem superabundar em toda graça, para que eles mesmos pudessem também superabundar em toda boa obra em favor dos seus irmãos. E o resultado disso é que os próprios irmãos que recebessem essas ofertas também seriam superabundantes em agradecer a Deus por tamanha obra dele. Dá para imaginar a alegria daqueles irmãos de Jerusalém, vindo Paulo e seus companheiros chegando com as bolsas cheias de dinheiro em favor deles? O que eles fariam receber tamanha bênção? A primeira coisa que um crente faz quando ele recebe uma bênção gigantesca, ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus, ele tributa todo louvor a quem deu, quem cuida de nós. Talvez a gente não tenha a dimensão do peso que essa coleta dos crentes gentios em favor dos judeus naquela época, mas um comentarista chamado Kistemak, ele nos ajuda a enxergar melhor isso. Ele diz assim: em meados do século I, será que indivíduos judeus teriam predito ou imaginado que uma igreja predominantemente gentia em Corinto reuniria dádivas para os pobres de Jerusalém voluntariamente? Diz não, dificilmente. E ele fala: pois embora dádivas de judeus abastados da dispersão fossem mandados para os seus amigos e parentes na Judeia, doações de gregos para bárbaros, os judeus eram bárbaros, tá, para os gregos, nunca seriam coletadas, nunca seriam enviadas. Aí ele fala: mas agora crentes gentios revelam sua preocupação amorosa pelos pobres de outro país e de outra cidade. E ele diz: isso é graça de Deus, operando no coração tanto de quem dá como de quem recebe, para reuni-los em um só corpo de Cristo, universal e unido. Você percebe a grandeza disso? A pátria celestial falando mais alto do que a pátria terrena. Um sincero amor, um sincero cuidado por alguém que você nem conhece. Alguém que você nem conhece, mas você chama de irmão. Quem é capaz de fazer isso? Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Só o evangelho da graça de Deus pode mudar corações desse jeito e mover as coisas, quebrar barreiras, mover as coisas numa direção que esse mundo não espera. É por isso que Paulo fala: eles vão superabundar em graças a Deus em favor de vocês. Eles vão glorificar a Deus vendo a fidelidade de vocês ao evangelho que vocês confessam, quando vocês contribuem com liberalidade para com eles e para com todos. E sabe o que eles vão dar em troca? Paulo fala: sabe o que eles vão dar em troca para vocês? Orações afetuosas em favor de vocês. Orações afetuosas. Louvores a Deus pela sua superabundante graça, que alcançou todos nós, nos uniu em só o povo para a glória dele. Paulo fica tão maravilhado com essa cena que ele já consegue imaginar que ele irrompe em adoração ao Senhor. Aqui no verso 15 ele diz: graças a Deus pelo seu dom inefável, indescritível. Isso é indescritível. Você consegue enxergar a generosidade de nós sermos canais da graça de Deus em favor de necessitados, a serviço do reino de Deus? Especialmente de alguém que a gente nem conhece, mas a gente ama porque é nosso irmão. Isso é um dom indescritível de Deus. Isso não é natural, queridos. Ninguém faz isso de maneira natural, não. Se importar com quem você não conhece, amar de fato, chamar de irmão, querer cuidar. Não, a gente não faz isso normalmente, não. Isso é um dom de Deus. Isso tem que vir de Deus. Dias atrás circulou um vídeo de um menino lá no Rio Grande do Sul, filmando o pai dele vindo na chuva. Vem lá de longe com a cesta básica na cabeça, né? Você viu esse vídeo? Muito emocionante, né? E o menino, ele fica dizendo assim: pai ganhou a cesta básica, né? Daí veio de lá aqui, né? Eles falam assim, né? Daí veio de lá aqui, caminhando com aquele negócio nas costas, ó. Não tem guarda-chuva, não tem nada, mas dá para ter orgulho de um pai assim, né, pessoal? Isso sim é que é pai, né, pessoal? Ele fala assim, né?
Maravilhoso, queridos. Maravilhoso ver a gratidão do menino ao seu pai. Um pai querendo cuidar da sua família. Pega a chuva, bota o negócio na cabeça. Não tem a mínima condição de vir, mas vem, porque alguém ajudou aquela família. Alguém deu uma cesta básica para aquela família. Agora, imagine o quão mais grandioso seria que se no lugar do pai fosse um desconhecido. Que ama aquela criança, que ama aquela família sem nem conhecer. E que reparte um pouco do que o pai deu para cuidar de você. É isso que está acontecendo em várias igrejas, até fora delas no Rio Grande do Sul, nesses dias, sabia disso? Crentes e descrentes sendo abençoados pela igreja e também por gente que nem crê, com provisões para as suas necessidades. Mas foca um pouquinho nos crentes. O que vocês acham que eles estão fazendo agora? Dia do Senhor, reunidos. O que vocês acham que eles estão fazendo agora? A gente está pedindo que Deus os ajude, né? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão agradecendo a Deus, porque Deus está ajudando. Eles estão agradecendo a Deus pela vida de cada um que se dispõe a dar um pouco para eles, para que eles tenham o que comer, o que vestir, onde ficar. Eles estão orando com afetuosidade ao Senhor, em favor de nós. Imagina ser lembrado afetuosamente na oração de alguém que pede a bênção do Senhor sobre você. Imagina essa pessoa dando glória a Deus por te usar no cuidado dela, da família dela. Tem dinheiro no mundo que paga por isso? Não tem. Não tem. Isso é um presente indescritível do Senhor para nós. Porque no final das contas, queridos, é a graça de Deus que faz tudo isso funcionar. A graça alcançou judeus e gentios com a salvação em Jesus. A graça nos uniu como um só povo no Senhor. A graça nos sustenta não só com bens materiais, mas com toda sorte de riquezas celestiais. A graça que nos faz olhar um para o outro, a fim de suprirmos as necessidades do outro. A graça que nos faz semearmos pelo reino com liberalidade. A graça que nos faz glorificarmos a Deus pelo seu cuidado. A graça que nos faz orarmos uns pelos outros afetuosamente. A graça que sustenta a igreja e vai sustentar até o fim. E a graça tem nome, é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele semeou nessa terra o seu reino todo. Ele semeou o seu reino por amor de nós. Ele disse que viria e ele veio. Ele se fez pobre no nosso lugar para que nós fôssemos ricos nele. Não existe bênção maior do que o que ele fez por mim e por você. Não existe. Nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de comprar o que ele fez por nós. Ele nos deu o seu reino, um reino inteiro celestial, sem pedir nada em troca. E para isso ele semeou a sua própria vida na terra, morrendo no nosso lugar, para que da sua morte, da sua ressurreição, viesse essa colheita maravilhosa. E sabe quem é a colheita? É você, sou eu, somos todos nós, o povo de Deus, nós somos a colheita do Senhor. Ele semeou a sua vida para que nós vivêssemos nele. É como diz o profeta Isaías no capítulo 55, versos 1 a 3, ele diz: Ah, todos vós, que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, diz o Senhor, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você crê nisso? Você crê nisso? Então isso é seu. Isso é seu, essa aliança é sua, esse reino é seu. O reino do filho de Davi é todo seu. E ele nos deu tudo isso de graça. Por isso, Igreja Presbiteriana Semear, faça jus ao seu nome. Faça sempre jus ao seu nome. Semeie com alegria em prol desse reino. Semeie o evangelho. Semeie os seus recursos. Semeie a sua vida e confie que os frutos disso virão. O Senhor provê para nós todos os dias e nos dá o privilégio de cada vez mais ficarmos parecidos com quem fez tudo por nós. Quando você abre a mão, você se parece com Ele.
que abriu a mão para você e a pregou na cruz. Um retorno desses é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que é difícil de acreditar. Mas é verdade, creia. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos move, nos comove e nos transforma. Obrigado porque essa graça que nos faz sermos graciosos uns com os outros também, com aqueles que precisam. Ajuda-nos, Senhor, termos o nosso coração moldado ao Senhor, sabendo que o nosso tesouro é o Senhor Jesus. Sabendo que o nosso reino não é desse mundo. E sabendo que tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, o Senhor cumpre, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de termos a certeza e confiança. E se alguém não tem certeza e confiança, que o Senhor toque o coração nessa manhã. De que Jesus é o nosso verdadeiro tesouro. E de que das mãos dele ninguém nos tira. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.